Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, cada um dos irmãos que está inscrito aqui neste canal, que Deus os abençoe de uma maneira grandiosa e sobrenatural. Irmãos, eu estou passando aqui para estar deixando a mensagem aqui, para breve meditação aqui dos irmãos, lá em Salmos 51, versículo de número 11, diz assim, Salmos 51, 11, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Repara que antes disso o salmista já tinha dito em Salmos 51, versos 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós sabemos que este salmo, o salmista, ele começa dizendo para Deus ter misericórdia. Aqui foi logo após o salmista ele pecar ali juntamente com Betseba, a mulher de Urias, o Eteu. Ele reconhece as suas fragilidades e, reconhecendo as suas fragilidades, ele recorre à misericórdia de Deus, ele busca, ou seja, o perdão divino da parte de Deus. A Bíblia diz que o salmista, lá em Salmos 51, verso de número 5, ele reconhece a sua natureza. Ele orando a Deus, ele diz, eis que iniquidade fui formada em pecado, me concebeu a minha mãe. Repara que aqui o salmista Davi, ele está dizendo que a sua, ou seja, natureza já vem através de um pecado. E quando o salmista ele peca, ele reconhece a sua falha, a sua natureza pecadora. Ele pede perdão a Deus. Uma das coisas mais importantes ou principal, por que não falar, é a presença de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes nós olhamos para os dias atuais, as pessoas perderam o temor, muitas pessoas perderam, ou seja, a referência, perderam, de ter referência com a presença de Deus. Quando o salmista Davi, ele viu que estava perto de perder a presença de Deus, que é o que era mais importante, o que mais a sua alma anseiava. Você vai ver em Salmos 42, versos 1, o salmista diz, como os servos suspira pelos bramidos das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Repara que o salmista, a sua alma, a alma do ser humano, anela, tem sede, ou seja, da presença de Deus. A única forma de satisfazer o desejo da alma é a presença de Deus. A única forma, o único meio da alma, ela se alegrar, ela se satisfazer a sua vontade, é quando a mesma ela é preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus. Lá em João capítulo 14, Jesus ele fez uma promessa dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, a qual habitará em vós e estará convosco todos os dias. O mundo não recebe porque não conhece, mas nós, ou seja, recebemos. Os discípulos, ou seja, a igreja recebe porque conhece, ou seja, e a Bíblia diz que ele estará convosco, que habitará conosco todos os dias até a consumação do século. Repara que Jesus, antes de subir para o Pai, ele fez uma promessa para o discípulo que enviaria o Consolador. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo de número 14, ele faz a promessa. Aonde no capítulo 1, versículo de número 1 a seguir de Atos até o 12, a Bíblia diz que Jesus ele foi assunto no céu, ele sobe, e da mesma forma ele diz, varões galileus, os anjos vestidos de vestes nupciais diz, varões galileus, porque entristeçais o vosso semblante. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo recebido nas nuvens, ele há de voltar, assim como o viste subir foi recebido entre vós, ele voltará novamente. Mas repara que antes que Jesus subir, ele faz uma promessa dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis, ou seja, testemunha tanto na Judéia, ou seja, em Jerusalém e aos confins da terra. Quando nós falamos acerca da presença de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz no versículo 1, e rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo ele está dizendo para nós apresentar o nosso corpo como sacrifício, ou seja, santo, puro, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Isto é o nosso culto, ou seja, quando nós oferecemos, quando nós dedicamos a nossa vida, o nosso corpo, por completo, os membros de nosso corpo, ou seja, em glorificar, em exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto nos dias atuais, ou seja, tem oferecido ao seu corpo, ou seja, a prostituição, ao adultério, a lascívia, as coisas que o mundo, ou seja, tem oferecido, tem deixado de apresentar o seu corpo como uma oferta, como um sacrifício agradável. Isto é
o culto racional que Deus, ou seja, está procurando. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repara que no versículo 2, aqui o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Quantas pessoas têm conformado com este mundo? Quantas pessoas, buscado as coisas deste mundo e acabado, deixando as coisas de Deus de lado. Pessoas que têm adotado vestimentas mundanas, pessoas que têm se comportado como o mundo, se vestido como o mundo, pessoas que não se comportam como verdadeiros cristãos, pessoas que adotam as coisas, do mundo para dentro da igreja, para fazer uso, no seu corpo, na sua vida. Quando a Bíblia vai nos dizer lá em Levítico, Deus vai dizer para o povo não adotar, e também Deuteronômio, e também em Êxodo, quando Deus fala para o povo não adotar, os ídolos, as coisas que o povo pagão usa, porque o povo de Deus é diferente. Quando você lê lá no capítulo de número 3, versículo 18 de Malaquias, porque há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o santo e o profano, entre o ímpio e o imundo, entre o ímpio e o santo, sempre há diferença. Então Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar com o mundo é viver conforme as coisas do mundo. São os cristãos conformar com o sistema que o mundo, está adequado, está adaptado. Mas Jesus, quando ele veio, ele disse que um novo sistema é adaptado entre vós. Entre vós, ele estava dizendo para todos aqueles que aceitam a ele como seu único e suficiente Salvador, faz parte desse novo sistema. Que sistema é esse? O reino dos céus é chegado entre vós. Então Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e a perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas, elas não estão vivendo a boa e a perfeita vontade de Deus, porque elas não têm sujeitado a viver a vontade de Deus sobre as vossas vidas. Lá no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, capítulo de número 19, diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus, ele se torna o templo do Espírito Santo. Quando nós paramos para meditar acerca disso, a Bíblia fala que quando uma pessoa aceita Jesus, esta pessoa, ela é liberta daquele demônio que está oprimindo a mesma. Mas quando esta pessoa, ela se desvia dos caminhos do Senhor, aquele demônio vem consigo trazendo mais 7 demônios, tornando-se o período pior. Trazendo com 7 se torna 8, achando a sua casa varrida, a sua casa sem a presença de Deus. Ele entra e traz consigo mais 8. Temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas estão desistindo de Cristo, muitas pessoas estão voltando atrás, muitas pessoas estão brincando, com a palavra de Deus. Quantas pessoas estão expondo seus corpos, pessoas que dizem que ser cristão, pessoas que dizem que ser evangélico, pessoas que dizem que serve a Deus, pessoas que diziam ser fiel, pessoas que teram até mesmo composição de hinos gospel, porém, pessoas que se conformaram com este mundo, estão brincando com a palavra de Deus em carnaval, pulando carnaval, entrando em carnaval, expondo seus corpos. Essas pessoas, elas estão conformadas com este mundo, e o Espírito Santo de Deus já não está mais nestas pessoas, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele habita em um corpo onde as pessoas, se submetem a viver a sua vontade, onde as pessoas deixam o pecado, o embaraço. O mundo que tão de perto vos rodeia, corre com paciência a carreira que está proposta, mas nos dias atuais são muitos que estão conformando com este mundo. Infelizmente, muitas pessoas, irão sofrer, porque irão ser pegas de surpresa, irão ser decepcionados quando Jesus voltar. Muitos que estão brincando com a palavra, muitos que estão andando de qualquer maneira, muitos que não têm priorizado a viver uma vida santa, a viver uma vida de arrependimento, a viver uma vida honestamente, diante da presença do Senhor. Naquele dia irão ser pegos de surpresa, porque o Senhor, ele está vindo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, lá em Apocalipse, capítulo de número
22, a Bíblia diz que, lá no capítulo de número 22, versículo de número 12 diz: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus, Ele está voltando. E cada dia vez mais estamos aproximando deste dia. Mas enquanto isso não chega, Jesus está dando a oportunidade das pessoas se arrepender, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja de Deus, ou seja, se arrepender dos seus pecados. Muitas pessoas estão brincando com o Senhor, mas Jesus, Ele está voltando. Ele está dando a oportunidade de pessoas se converter dos seus maus caminhos e se colocar, ou seja, na posição, porque Ele está vindo para buscar a sua igreja. E muitos que estão brincando de ser crentes, muitos que estão brincando de ser cristãos, muitos mundanos, muitos ímpios, muitos povos, línguas, tribos, raças, nações, muitos que deixaram de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, ou seja, viverão dias piores, dias amargos, dias difíceis que sobrevirão sobre essa terra. Mas enquanto muitos irão viver esses dias, nós estamos aguardando um novo céus e uma nova terra, conforme o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3 a seguir. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, cada um que tem me seguido aqui neste canal. Sempre estou deixando aqui uma mensagem da parte de Deus para meditação, edificação da sua fé com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe as vossas vidas. Você que é inscrito neste canal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esta mensagem. Você que não é inscrito, inscreva neste canal, ative o sininho de notificação para que o YouTube venha notificar todas as vezes que eu deixar uma mensagem, ou aqui postar vídeos, ensinamento baseado na Bíblia Sagrada, oração. Sempre os irmãos estão aqui acompanhando este trabalho. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então preserva o que mais é importante na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus. Davi, ele diz: tira o trono, tira a coroa, tira o reino, mas não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, conforme Salmos 51, versos de número 11. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.